Deu uma travadinha aí, né? Por que Gênesis? Vamos lá. Vocês lembram que eu falei aqui que a origem da minha empresa vem da onde? Da serigrafia, lembra? Para quem já trabalhou com serigrafia, sabe que na serigrafia diretamente se trabalha muito com criação, né? A gente cria muita coisa, tem que criar logomarca, tem que criar design, tem que criar projeto, criar layout, enfim, é muito comum a gente ter que fazer isso. Então, eu venho de uma família cristã, né, de uma origem evangélica, nem dá pra saber, né, meu nome é Caleb, o nome da minha empresa é Gênesis, mas tudo bem. E aí eu fiquei pensando assim em muita coisa que eu nos nomes, né, que eu poderia ter para minha loja na época, que era de comunicação visual, né? Trabalhava muito com serigrafia, mas era comunicação visual. E aí eu fiquei pensando, cara, que nome que eu vou colocar, que nome que eu vou colocar, que nome e tal. Eu queria de certa forma também honrar a Deus, assim, né? Agradecer a Deus pelo privilégio de ter a minha loja, minha empresa e tal. E aí fiquei pensando, e aí, pô, eu tava justamente nesse processo de criação, e eu falei, cara, criação, né? Gênesis. Gênesis é o princípio, é o começo, é a criação e tal. Pra quem não sabe, né? O primeiro livro da Bíblia. E aí eu falei, pô, cara, criação. E aí eu já pensei num slogan, né? E aí a gente criou a Gênesis Comunicação Visual, uma nova forma de criar. E aí achei aquilo incrível, assim, achei muito legal. E, e tocamos ficha na Gênesis. A minha ideia de jovem, assim, né, de guri, como eu digo, era ter a Gênesis mãe, né, como... então, Marcelo, eu já ia falar, pra quem trabalhou com serigrafia sabe que tem uma tinta com o nome Gênesis. A minha ideia era fazer Gênesis, comunicação visual, né, Gênesis como tipo grupo Gênesis, que era uma coisa que estava em alta, assim, muito grande. E aí ter as ramificações, então seria Gênesis sublimação, Gênesis serigrafia, Gênesis comunicação visual e Gênesis envelopamento. E aí essa era a minha ideia, assim, né? Ter submarcas dentro de uma marca. E só que no fim acabei entendendo que essas outras coisas não eram tão rentáveis para mim. Isso na minha concepção, tá? E na minha visão, na minha realidade, enfim, não eram tão rentáveis quanto eu gostaria que fosse. Se eu realmente fizesse isso, eu teria que ter um grupo, né? Uma equipe, ter de repente até um galpão maior e tal. E porque assim, para quem não sabe, a gente tem a loja aqui na frente e eu tenho na área, no fundo, tenho uma área de produção que é maior do que a minha loja. Que se eu pudesse colocar aquele espaço lá aqui na frente, eu teria um espaço incrível assim para carros, né? Mas infelizmente eu não tenho essa passada nem pela lateral, eu tenho uma passada para poder levar os carros para lá. Então eu tenho uma área de produção muito maior do que a minha loja, que era esse o objetivo afinal de contas, né? Era ter um lugar para produzir tudo e um lugarzinho aqui na frente só para aplicar os carros, enfim. E então assim surgiu a Gênesis e depois acabou fechando aí, né, digamos assim, esses outros braços, e eu fiquei apenas com Gênesis envelopamento. A Desivate chegou aí com a gente. Bom dia, maninho, bom dia. Ó, bom dia. Me diz a diferença das colas do vinil, base d'água, solvente, entre outros, do mercado, e quais as suas diferenças. Boa pergunta, uma boa pergunta. Isso é uma coisa que a gente que eu falo aqui sobre ser autodidata, né? E a galera tem um costume de falar muito sobre as coisas. Então, por exemplo, eu que tenho, e vocês sabem disso, uma ligação bem próxima com o pessoal da UTAC e tal, às vezes a gente ouve a galera assim, quando o Marcelo resolver esse problema da cola, quando a cola virar solvente. Só que na verdade, assim, a galera fala e não sabe nem do que tá falando, né?
Por exemplo, assim, a gente tem, para quem não sabe, um acordo mundial, tá? Que foi assinado no ano de 2000, para que em 2014, tá? Em 2014 o mundo parasse de produzir materiais, vinil no caso, com cola solvente, tá? Acabou que não conseguiram cumprir. Perto de 2012 por aí, eles fizeram um novo tratado porque alegaram que não tinha tido tempo ainda, como sempre, tá? E eles prorrogaram isso para 2020, com direito a uma prorrogação até 2024, como prazo final, tá? 10 anos depois da data limite. Então, assim, 2024, galera, possivelmente eles consigam algum adendo aí, alguma coisinha para ficar um pouquinho mais. Mas, de praxe, em 2024 vai acabar a cola solvente, tá? Então a gente não vai ter mais material com cola solvente, pelo bem do mundo, da natureza, da camada de ozônio, das geleiras do Polo Norte e do Polo Sul. Então vai acabar a cola solvente. Para quem não sabe, a Avery, a 3M e a Oracle já estão com produtos no mercado de cola à base d'água em testes, para que eles cheguem numa cola ou num processo de produção de material que tenha a mesma ou melhor performance do que o material com cola à base solvente, tá?